Então, boa noite. Tá gravando, tá gravando. Então, vamos começar a segunda aula de matemática para administração e ciências contábeis, né? Na aula passada, esses 3 minutos aqui servem para a gente relembrar o finalzinho, né? Ó, eu escrevi sobre... A gente estava comentando sobre intervalos, né? E aí, a última parte foi intervalos infinitos, que são esses intervalos em que eu não tenho o limite superior nem o inferior. Aliás, eu não tenho o limite inferior, ou um ou outro, ou os dois. Já que eu falei isso, eu tenho que lembrar de uma última coisinha aqui, uma última linha. Eu vou colocar como observação depois desse exemplo aqui. E aí, por exemplo, esses intervalos infinitos, são 4 deles, né? Aí tem esse aqui, que é quando o extremo inferior existe, mas só que é aberto, né? É aberto no A e fechado não, é só aberto no A. De A mais infinito. Aí tem esse outro, que é a mesma coisa, só que é fechado no A, né? Já contém o ponto A, que é fechadinho aqui. O outro é o contrário daquele lá. O intervalo menos infinito A, só que aberto no A, que a gente representa por esse desenho aqui. Ou então, todos eles você pode escrever de duas maneiras, né? Essa notação aqui, essa aqui, ó, que é a de intervalo, né? Você pode escrever assim. Ou essa daqui, que é a notação de conjunto. É a mesma coisa, tá? E por último é esse aqui, que é o mesmo do anterior, só que fechado no A, tá? Então foram esses 4 intervalos, os últimos 4 que nós comentamos, né? Aí, já a aula de hoje é o seguinte. Tem um dos exercícios é esse aqui, né? Represente o intervalo dado na reta real. O que isso significa? Só para você fazer esse desenho que está aqui, tá? Não tem nada digamos assim, misterioso, né? É só colocar esse desenho. E aí o que você tem que ter cuidado é se o intervalo é aberto, se ele é fechado, se ele é semiaberto. Só isso. Por exemplo, o intervalo menos 1, 4. Como é que você representa aqui, né? Eu vou usar aquela réguazinha, ficar menos feio aqui. Por exemplo, aí o que você tem que fazer? O menos 1, no menos 1 ele é aberto ou é fechado? Fechado, né? E no 4 ele é aberto. Então você já sabe que a bola... Oi? É porque aquele você lembra, ou é isso aqui, ou é aquele cochete lá aberto, voltado para fora, né? Tem duas notações, ou parêntese ou cochete. Você prefere? Eu prefiro cochete também. Mas também é bom vocês saberem que essa notação aqui também... É, sempre aberto. O do cochete é melhor, porque acho que a gente até discutiu na aula passada, porque o do parênteses só tem para aberto, não tem para fechar, não tem um parêntese assim, né? Não tem esse parênteses aqui. Um C, né? Então vamos lá, ou seja, no menos 1 ele é fechado, então você pinta aqui. E o 4 ele é aberto. E aí você pode fazer essa onda aqui e fica assim, tá? É isso. O segundo é o intervalo zero mais infinito. No livro tem só zero infinito, tá? Assim.
Mas é a mesma coisa, tá? Depende muito do autor. Tem muito livro que eu coloco assim. Eu acho que não tem exatamente. Ah, qual é o que coloca mais, né? Mas muitos livros de cálculo colocam mais infinito, outros colocam só infinito, tá? Então, infinito subentende que é o mais, que é que nem número positivo, né? O 1 sem nada é o positivo, né? E o menos 1 com sinal é negativo. E aqui é a mesma coisa, ó. No infinito é sempre aberto, tá? Então, no zero vai ser o quê? Zero. Zero é aberto, né? Nossa, mas fica silencioso, né? E aí fica assim. E aí você deixa assim, tá? Como se não tivesse fim, né? Lógico que você não vai escrever infinitamente. Poderia ser assim, né? Acho que você está perguntando assim. Assim. Pode. Não pode fechar nunca no mais infinito ou no menos infinito. Agora, se for número real, pode fechar ou abrir. Oi? Isso. Apesar de eu acho que eu ter comentado que existe um espaço que o infinito é como se fosse um número. Mas aí a gente não. Foi aqui que eu falei? Ah, então foi outra turma aí, em algum lugar. Mas o infinito tem sentido sim em outras situações. Não nessa, né? Mas para você é sempre aberto, tá? Agora, menos infinito 5. Agora é um exemplo exatamente que você falou. Você coloca o 5 aqui, que é fechado, né? Ó. E aí menos infinito. Tá? Que é do outro lado. Ok? Então o exercício é basicamente isso. Ah, tá. A observação que eu queria falar que eu lembrei depois é a seguinte, ó. Os reais você pode escrever também como intervalo. Os reais você escreve assim, como intervalo aberto, menos infinito mais infinito. Tá? Você pode escrever assim. Hã? É porque. Isso. Exatamente, é exatamente isso. Se você imaginar reta, é como se você desenhasse aqui. Desenhasse assim, né? Mais aberto, né? Ok? Tem umas propriedades aqui, ó, que também é necessário vocês ou relembrarem ou aprenderem. Hum. Se A e B são números reais quaisquer, então tem as seguintes propriedades, tá?
Eu acho que algumas vocês já conhecem. Por exemplo, ó, se A é menor que B e B é menor que C, o que eu posso falar do A em relação ao C? Se o B é menor do que o A é menor do que B e o B é menor do que C, qual é a relação do A com o C? O C é maior do que A, né? Ou o A menor do que C. Por exemplo, né? 2 é menor do que 3 e 3 é menor do que 4. A conclusão é que 2 é menor do que 4. Tá? Essa aqui, ó. Se o A é menor do que B, então A mais C é menor do que B mais C. Por exemplo, 2 é menor do que 3. Se eu somar qualquer coisa dos dois lados, essa desigualdade se mantém. Tá? Se o 2 é menor do que 3, 2 mais 5 vai ser menor. Desde que esse aqui seja... Você está somando o mesmo número, né? 2 mais 5 é menor do que 3 mais... Tá? Ou então, assim, ó, essa propriedade aqui, às vezes eu explico assim. Você tem uma balança. Por exemplo, aí você coloca aqui o mesmo peso dos dois lados. Essa vai ficar a mesma coisa. Tá? Ok? É a mesma propriedade que está aqui. Se eu somar dos dois lados, subtrair também é a mesma coisa. Se fosse menos aqui, né? Tá? Ou menos... Já que eu coloquei 5 ali, tá? Aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar menos 3, né? E aqui vai ficar menos 2. Ok? Aí o menos 2 ele é o mais próximo do zero, por isso que ele é o maior, tá? Então, quando é soma, não tem problema. Você pode somar e aí vai se manter a desigualdade. Agora, multiplicação é que tem um detalhe a mais. Mas entenderam isso aqui? Ou então, assim, ó, imagina que você está na situação, aqui também vale a volta. Se aqui não tem, mas vale a volta também. O que eu estou fazendo? Eu estou cancelando aqui, né? Tá? Cancela o C, fica menor. É a mesma coisa de, por exemplo, se A mais C, quando é igualdade, né? Ó.
Aí você cancela o C, fica o A igual a B. Tá? Ou então, se você quiser... Aí o que você faz? Aqui não dá, né? Porque se eu cancelar o 3 aqui... Deixa eu botar uma equação aqui. X... Assim. Aí quem é o X, né? X é 1, né? Cancelou aqui, tá? Ok? Ah, essa aqui é o seguinte, ó. Você tem dois números A e B, o A menor que B. Essas propriedades também são um detalhe. Se você colocasse menor igual, ou se fosse maior igual ao contrário, seria a mesma coisa, tá? Não mudaria nada. Você tem A menor do que B e o C positivo. Esse detalhe aqui é fundamental, tá? Se eu multiplicar o C dos dois lados, a desigualdade ela se mantém. O que eu quero dizer com isso? Você tem assim, ó. 3 menor que 4. Tá? Tá vendo? O 3 é menor que 4. Aí, aqui é o A, né? Aqui é como se fosse o B. E o C é o número que eu multipliquei dos dois lados. Entendeu? Então, se o 3 é menor que 4, se eu multiplicar a mesma coisa dos dois lados, se essa coisa for positiva, a desigualdade também se mantém, né? Porque aqui dá quanto? Aqui dá 6 e aqui dá 8. Aqui é porque eu estou confundindo com a outra turma de cálculo que eu tenho. Eu falei lá do infinito, né? Eu falei foi na outra turma mesmo. Ok? Então, se for positivo, você tem uma desigualdade, multiplicou. Lembrando, tem que ser maior que zero, tá? Para manter a desigualdade. Porque se for negativo, o que acontece? Ó, 3 menor que 4, né? E aí, se eu multiplicar por menos 2, aqui vai dar menos 6. E o outro vai dar menos 8. Ou seja, o menos 8 é menor que menos 6. Inverteu aqui a desigualdade, né? Ou se você quiser colocar assim, o menos 6 é maior que menos 8, tá? Então, começou assim, inverteu, porque é negativo. Ok? Então, quando é positivo, mantém. Quando é negativo, troca. Que é justamente a propriedade 4. Eu vou escrever ela aqui. Deu tempo de jantar? Deu. Propriedade 4, ó, 4 é a mesma coisa dessa aqui. Ó, essas contas que eu estou fazendo aqui, eu estou apagando para um documento final ficar mais bonito, tá? Mas como vai estar no vídeo, aí depois vocês podem rever. Ah, tá. Eu vou escrever aqui, mas eu vou copiar isso aqui lá no começo, porque senão ele vai cortar.
eu só ajustar aqui e aí a gente continua, tá? Vamos lá. Essa daqui é a mesma coisa da outra, só como eu falei, se o C for negativo, a desigualdade inverte. Então, 1 menor que 2, aí eu multiplico por menos, vamos supor, menos 6. Né? Aí aqui vai dar menos 1, e essa outra aqui vai dar menos 12. Qual é o maior deles? É o menos 1. Tá vendo? Ó? Ela trocou aqui a desigualdade. Tá? Então um detalhe que vocês têm que tomar cuidado. Isso aqui vai aparecer daqui a pouco nos exemplos que eu preparei para a aula passada e ficou para essa aula. Vocês lembram de inequação do primeiro grau? Quem foi que falou sim? Você não? Por exemplo, a equação do segundo grau, né? É uma equação assim, ax mais b igual a c, né? Por exemplo, vou usar a borracha aqui. Por exemplo, quem é x, né? Esse tipo de equação do primeiro grau. Inequação é quando no lugar da igualdade aqui tem um sinal de maior, maior igual, ou menor, menor ou igual, tá? Ok? É isso aqui que a gente vai tentar resolver agora. E aí sim, esse tipo de exemplo é só fazendo mesmo, tá? Eu vou sempre fazer os exercícios que estão os propostos, porque resolvido só tem um exercício e aí a gente vai fazer os propostos. Então, basicamente é o seguinte, ó, encontre os valores Então, encontre os valores de x que satisfazem as desigualdades abaixo, tá? Então, a primeira desigualdade, 2x mais 4. Aqui todo na página 8. Se vocês quiserem depois. Exercício. Fez. E aí, vocês lembram como é que resolve? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso se fosse... Vamos fazer o seguinte, eu acho que vale a pena eu fazer a equação do lado, que tecnicamente é mais fácil, mas é a mesma coisa. E depois a gente faz a equação, tá? Então vou colocar aqui ela ao lado, ó. A equação, a mesma coisa, só que com sinal de... Tá? E aí o que você tem que fazer? Você tem que isolar o x, né? Aí a ideia, como é que se faz? Esse 4 aqui, ele vai com o sinal
negativo, né? Então fica assim. Certo? 2x é 4, né? Aí o x, para isolar, como ele está multiplicando, eu tenho que dividir, né? Que dá 2. Então não é nada tão grave, né? Aí na equação também não é nada assim absurdo, não. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. O sinal é no final, porque o sinal realmente faz diferença. Então vai fazer o seguinte, ó. Aqui vem pra cá. Porque assim, na inequação somar e subtrair não altera nada, você mantém a desigualdade. O problema é multiplicar e dividir, mas a gente vai chegar lá. Então fica assim, ó, menor do que 8 menos 4, né? Menor do que 4. Aí agora é o seguinte, eu vou dividir por 2, né? O 2 é positivo ou negativo? Positivo. Aí a gente aprendeu lá na propriedade anterior, se for positivo não muda a desigualdade. Quando eu multiplico, que na verdade eu tenho que multiplicar aqui por 1 sobre 2. Na verdade eu tenho que... Hã? Exato, exatamente. Então imagina o seguinte, eu vou fazer aqui esse passo, ó. Imagina que você vai dividir por 2 ou multiplicar por 1/2, tá? Então eu vou colocar aqui. Pronto. Como o 1/2 ele é positivo, o que acontece? A desigualdade se mantém. E aí você pode cancelar, por exemplo, o 2 com 1/2, né? Porque vai dar 1, né? Aí só sobra o x aqui. Menor do que o 4 dividido por 2. Então fica x. Tá? Aí você pode escrever essa solução como, né? Tem duas maneiras. Se eu quisesse escrever como intervalo x menor que 2, você pode escrever como intervalo menos infinito 2, assim, né? Porque, lembrando, x menor que 2, ó. Aí quando é menor que 2, aqui, ó. Tá? Então é o intervalo, ou em notação de conjunto, x pertence aos reais, tais que x é menor que 2. Professor, se eu pegar uma equação e aplicar uma equação, no caso da reprodução sinal, ela daria nas mesmas ou Você, assim, a conta, digamos assim, as operações são parecidas. Você só tem que ter cuidado na hora de multiplicar. Se você multiplicar por positivo, vai manter sempre igual. Se você multiplicar por negativo, vai trocar. Mas, por exemplo, vamos supor que você queira imitar, né? É, exatamente. Você pode, digamos assim, imitar a prova da equação para aplicar na equação? Pode. Algumas dão certo, algumas não. As de primeiro grau sempre dão certo. Outras não. Mas vocês entenderam? E aquela divisão por 2, ali, eu não entendi. Aqui? Aqui? Não, em cima, 4 dividido por 2. Aí do nada pulou para 1. Mais em cima. Aonde? Na linha de cima. Aqui? É dividir por 2. É a mesma coisa de multiplicar por 1/2. É que eu tava... Você, digamos assim, vamos supor que eu não fiz essa linha daqui pra cá, né? Eu não fiz. Aí você faria assim, né? Que é a mesma coisa. Pode dividir. O que eu queria enfatizar é que ao dividir, você tem que só prestar atenção pelo sinal. Se for positivo, a desigualdade você mantém. Se for negativo, ela vai inverter. A gente vai ver esse caso. É porque o processo de, digamos assim, dividir por 2 e multiplicar por 1/2 é exatamente igual. Só que na cabeça de vocês
Eu acho que ficaria mais fácil se eu tivesse feito assim, né? Aí cancela aqui. Mas é a mesma coisa do que multiplicar por 1/2. Porque assim, 4 vezes dividido por 2 é a mesma coisa de 4 vezes 1/2. Tá? Então, a dúvida era isso, professor. Assim, na equação, a gente tem o x e o 2 passaria por outro lado dividindo, né? Nesse caso, a gente tem que dividir por dois lados. Tanto o 2x quanto o 4. Você pode ver igual, do mesmo jeito. Dividir, por exemplo, daqui... eu vou tirar aqui para não ficar carregado. Mas a interpretação, ela, nesse caso aqui, ela permite que você interprete de várias maneiras. Aliás, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos supor aqui que você chegou aqui, né? Eu vou apagar essa linha aqui. Mas o que eu vou fazer vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Hã? É. Tá vendo? É a mesma coisa de você querer dividir aqui. Passar dividindo, tá? É a mesma coisa. O cuidado que você tem que ter é só com o sinal. Tá? A partir do momento que você fez isso, se for positivo... Por exemplo, se fosse assim, menos 12 menor ou igual do que menos 3x. Não é tão... Você pode dividir tudo por menos 3 se você quiser. Você pode fazer assim, ó. Só que ao dividir você já tem que trocar, tá? Se você fizer assim, aqui automaticamente eu já tenho... Tá? Porque é como se você tivesse multiplicado... Uma saída sempre é você multiplicar por menos 1 e deixar tudo positivo. Tá? Ou fazer isso. Eu acho sempre, para quem está começando, mais fácil multiplicar por menos 1. Sim, se mudar o sinal tem que inverter. Então eu vou fazer o seguinte, pelo menos eu acho que quando era criança eu achava que multiplicar por menos 1 era mais fácil. Porque você joga aqui, ó, mantém a mesma, porque o que você vai fazer? Você vai deixar igual, você só vai trocar a desigualdade. O x pode ser, né? Mas o importante é o número que eu vou multiplicar, né? Se for negativo eu inverto, se for positivo eu mantenho. Então o número que eu multipliquei foi menos 1. E aí eu tenho que inverter. E aí depois você pode, por exemplo, dividir por 3 aqui. Mantém a desigualdade, por quê? Porque o 3 agora é positivo, né? E aí você... É basicamente assim, ó. Quando você está numa divisão, uma divisão é uma multiplicação. É a mesma coisa. Só que a divisão você pode, por exemplo, você pode olhar isso aqui como 4 dividido por 2 ou como 4 vezes 1/2. Por quê? Porque na divisão não, na multiplicação, como é que você multiplica duas frações? Multiplicando os dois numeradores e os dois denominadores, tá? Ou seja, é como se aqui tivesse 4 sobre 1. Aí 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, 2. Então a fração é a mesma coisa de você ver como multiplicação de do numerador pelo inverso do denominador. Ok, essa daqui? Então você pode multiplicar por menos 1, aí inverte a desigualdade. E aí depois você, como agora o número que foi operado aqui é o 3, né? Aí fica isso. Aí ele mantém, ó, aqui eu mantive, porque o número em questão é positivo. Aí agora é só resolver. Aqui ficou o quê? Ficou 4 maior ou igual do que x. Aí esse intervalo é o quê?
Eu acho que vocês também devem o cérebro, porque geralmente você... Tem alguma diferença para vocês ler assim essa primeira e a segunda? 4 maior que x. Hã? É, mas eu não acredito. Se todo mundo dizer que você não se sente incomodado, por exemplo, com a primeira, porque tem certas convenções na cabeça das pessoas que atrapalham. Apesar de ser a mesma coisa, tá? 4 maior ou igual do que x é a mesma coisa de x menor ou igual do que 4. Mas essas coisas existem, viu? Então, x menor ou igual do que 4 ou... Aliás, 4 maior ou igual do que x ou x menor ou igual do que 4 é essa parte aqui, ó. Com 4 fechado. Ok? Se por acaso faz um número negativo no mesmo potencial, eu preciso transformar eles em duas aqui, multiplicando. Para resolver, sim. Ah, tá, não necessariamente. Mas assim, de alguma forma você tem que isolar Porque é o seguinte, ó. Eu vou responder a sua pergunta com uma situação assim. Vamos supor que eu tenha 2x maior ou igual do que 4x mais 1. Aí vamos supor que você faça o seguinte, eu vou trazer o 4x para o lado esquerdo, né? Se eu fizer esse movimento, eu vou ter assim, ó. Não é verdade? Aí aqui eu vou ter menos 2x. Digamos assim, nessa sequência, você inevitavelmente vai multiplicar por menos 1, porque apareceu o sinal de menos, né? Mas se você tivesse feito o contrário, não precisaria, porque ele já cai. Por exemplo, no lugar de trazer o 4x para o lado esquerdo, eu poderia ter pego o 2x para o lado direito. E aí ficaria 0, né? Ó. Aqui ficou 2x, né? Mais 1. E aí o 1 vai para cá. Então, aqui eu só divido por 2 e mantenho. Então, na primeira vez, você precisou, porque você chegou no menos 2, você tem que multiplicar por menos 1. Mas nesse caso aqui, não. Depende muito de você, onde você começar, tá? Se você sempre quiser fugir disso, você só pegar o maior e deixar ele quieto, se ele já for positivo. Mas assim, no fundo, não faz tanta diferença, não. Professor, só uma dúvida. Aí na reta, vai projetar, ficaria para ver. Oi? É porque o x é menor do que o 4, né? Menor ou igual do que 4. Ou então, se você quiser, você pode colocar como intervalo, né? Menos infinito, né? 4 fechado aqui. Assim, tá? Vamos pegar um exemplo aqui que eu salvei aqui. É do livro, tá? Ah, não, esse aqui é... Deixa eu pegar um menor. Pera aí. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui vai dar, acho que... Talvez vocês entendam mais do que aquele outro.
exercício 112. São quantos exercícios? 124. É porque ele bota assim uma questão e aí os itens é tudo contínuo. Por exemplo, se tiver 10 itens, ele vai contar, né? Então, não são 124 questões, são 124 itens. Mas a 112 é a seguinte: determine o custo mínimo C em dólares de produção, dado que vale essa desigualdade aqui. Dá pra enxergar, né? Determine o custo mínimo C em dólares de certo produto, dado que... Aí, basicamente, assim, se você fosse resumir, o que ele quer aqui? Ele quer que você resolva essa inequação aqui. No fundo é para resolver. Ou então quem é o C mínimo, né? Ó. O C mínimo, aí você vai ter que resolver de alguma forma. Vamos fazer esse aqui? Aí, por exemplo, eu vou reescrever aqui, tá? Ó. 5 que multiplica C menos 25 maior ou igual 2,5C. Ok? E aí, como é que você resolve esse tipo de questão? Aqui tem várias... Você pode fazer várias maneiras, mas eu acho que eu vou fazer o jeito mais simples, que é simplesmente você distribui aqui, ó. Vocês lembram dessa propriedade aqui, né? 5 vezes C, né? Ou 5C. Menos, aqui vai ficar 125, né? E aí, por exemplo, eu vou fazer o quê? Vou colocar isso aqui para o primeiro membro, né? E colocar isso aqui para o segundo. Aí, como o 2,5 está positivo, né? Negativo. Aí aqui ficou 2,5. Aí fica o quê? 126,75. E aí vai passar dividindo, né? Ó. Fica assim. E aí aqui o detalhe da propriedade é o número que eu vou, digamos assim, dividir, né? O 2,5, como ele é positivo, a desigualdade se mantém. Você mantém a mesma desigualdade. Aí fica... Quanto é que dá isso aqui? Oi? O 5? O 5C é aqui eu distribuí, ó. 5 vezes C. Imagina aqui que eu tenho assim, ó. É 2 vezes 3 menos 2 vezes 5. Aí eu fiz com esse aqui. Cinco vezes C vai dar 5C. Aí menos, que é o sinal que está aqui, 5 vezes 25, 125. Tá? Daqui para cá? Ah, é o 5C menos 2,5. E aí dá 2,5. É como se fosse... Basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que subtrair só os números e multiplicar pela constante. 5 menos 2,5 dá 2,5 vezes o C. Ok? Uhum. É, porque parece, como ficou o mesmo, parece que sumiu o 5C. Né? Quanto é que dá isso aqui? 50,7, né? 5... Mais ou menos isso, né?
Você pode arredondar para 50,7 se quiser. Aí ele está dizendo assim, o custo mínimo é no porque eu sei, como é que você lê isso aqui? O C, ele é maior ou igual que esse valor, ou seja, ele é no mínimo 50,68, tá? Por isso que o custo mínimo aqui, custo mínimo é esse valor, é justamente o valor da igualdade, tá? Dessas como? Esse estilo aqui? Não, isso aqui já pode ser da prova também. Mas é isso mesmo. Essa aqui já é a dada. Aquela que é de graça. Mas vocês entenderam qual é o papel da... Entenderam, né? Oi? Pode. Se for, dependendo da disciplina, é porque também aqui não é cálculo 3, mas cálculo 3 geralmente eu deixo usar o celular também. É porque não adianta muito não. Mas aqui não, eu não deixo usar o celular. Que dá pra... Se bem que dá pra fazer questões que vocês não vão... Mas não precisa não. É aquelas... A científica. Você compra lá na... Tá quanto? Não, mas então compra aquelas que só dá as 4 operações. Você não... Entenderam aqui, né? Deixa eu pegar mais um aqui. Mas tipo, o professor pode usar calculadora, depois na sala. Pode, não tem problema não. Cada grupo vai ter a prova mesmo separada. É a mesma coisa aqui, tá? Ó. Determine o lucro máximo P resultante de certa transação, dado que ocorre isso, né? Basicamente ele está dizendo assim, resolva aí na equação e vê qual é o P máximo, tá? Por exemplo, né? Como é que se resolve aqui? Eu vou reescrever ela aqui, tá? A outra que eu tinha colocado no começo, ela está resolvida no livro, tá? Então vocês podem ler. Essas aqui é porque essas duas não estão resolvidas. E aí, por exemplo, vai ficar 6P, aí menos... Quanto é que é 2.500? Dá o quê? 5, 10, 15, né? Menor ou igual do que 4P. Aqui dá quanto? 9.600. Aí você... Exato. O 4P para cá, né? E esse aqui para lá. Seis P menos 4P, que 15.000, mais 9.600. Aí 6P menos 4P, 2P, né? Menor ou igual. Aí o P. Aí aqui novamente, como o 2 é positivo, a desigualdade vai se manter quando eu dividir, tá? Né? $12.000.
Ele está dizendo assim, o P ele é menor ou igual do que 12.300, ou seja, ele é no máximo 12.300, tá? Então, o P máximo é 12.300. Ok. Não é tão impossível, né? Ao enunciado, porque já com o enunciado não vai saber a questão do sinal. Exatamente. Porque como ele já disse que é máximo, então o P vai estar parado, vai dizer assim, ele vai ter uma barreira máxima, né? Você já tem que... O outro, o mínimo, quer dizer que ele vai ter uma barreira mínima, que é 50, pode ser, mas eu acho que o tempo que vocês têm já é a pegadinha já. Tempo de prova, 2, né? 1 hora. Hã? É o horário da aula, não vai ser, né? 2 horas, né? 2 horas, 1 hora e 50. Mas porque eu acho esse tempo pouco em geral. 5. Não tem item não, é só a questão. Não acho não. Mas eu acho que em geral é pouco tempo mesmo. Hã? Como é que é? Pode ser também, mas assim, imagina o seguinte: qual é o tempo que você leva para ler um enunciado e deduzir o que você tem que fazer? É 1 segundo? Não é, né? Então esse é o tempo que vai ser gasto, né? Depois que você faz, pá. Depois depende do enunciado. Será que eu consigo ver, entender o enunciado? É. Aqui eu já peguei o exemplo, já disse o que tem que fazer e já fiz. É. Pode ser tudo. Então é muito relativo ao tempo de você interpretar uma questão. Professor, na aula vai ser cobrado os cálculos ou... Sim. Aliás, eu vou pensar ainda como é que vai ser mas vai ser, que eu falei 5 questões e de marcar, né? Eu falei isso, né? Eu falei que era de marcar, né? Já tinha esquecido. Já. Eles têm grupo. Exatamente. Sete pessoas. 2 para dar. Não, 5. Valor absoluto, 5 pessoas. É porque geralmente eu sempre faço 5 questões, aí... como era de marcar, não precisava dos cálculos. Mas de qualquer maneira você tem que fazer. Não chutar assim, só chutar também não tem graça. Gente, você lembra o que é valor absoluto? Mas, por exemplo, tem um outro nome que eu acho que a maioria lembra. Módulo de número real. É a mesma coisa. Tem as barrinhas lá, mesma coisa. Valor absoluto ou módulo. Tem a definição aqui, tá? Vou colocar. Então, o valor absoluto, né? Ou módulo. Se falar módulo também é a mesma coisa. De um número real dado, né? Real dado A é definido por, né?
Geralmente assim, quando se ensina módulo na primeira vez, você fala assim: ah, se o número for positivo, o módulo dele é ele mesmo. Se for negativo, o módulo dele é o positivo. Eu não se botar uma equação dentro do módulo, aí pega e tem como sair bem negativo. A ideia é essa aí mesmo. Porque a gente aprende Porque quando você tem 3 anos de idade e vai ver módulo, ninguém vê. Com 5 anos, não vê não? 5 anos? Mas a primeira vez que você vê, a primeira vez que eu estudei módulo foi assim: se o número é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Se ele for negativo, você troca o sinal. Vocês não aprenderam assim? A primeira vez? Pois é. Quando eu estava presente, era comigo. Não sei, né? Mas uma idade, 10 anos, né, talvez. Mas a definição formal do módulo é assim, ó. Porque assim, a maioria das situações que você usa módulo, o que está dentro do módulo não necessariamente é o número. Qual é o problema? É que a maioria das vezes o que está dentro do módulo é uma função. E aí, se ela é uma função, eu não sei exatamente qual é o sinal que está dentro do módulo, né? É x, uma expressão, imagina uma expressão que tem, por exemplo, assim, módulo de x quadrado menos 2x menos 8. Isso aqui, tá? Então, não necessariamente o que está dentro do módulo vai ser um número. E aí, só de olhar, você não consegue saber o sinal. Por isso que a definição não é exatamente essa de módulo. Essa aí a gente fala, ou fala-se, né? Porque para número acaba sendo isso mesmo. Então a definição é assim: o módulo de x é x, se o x é maior ou igual que 0, e é menos x, se o x é negativo. Por exemplo, exemplo com números, né? Para não. Qual é o módulo de menos 3? Se eu usar a definição, é menos o que está dentro do módulo, né? Você tem que pensar assim, ó. Se o que está dentro do módulo é positivo, quer dizer que o módulo é ele mesmo. Se o que está dentro do módulo é negativo, quer dizer que o resultado é menos o que está dentro do módulo. Ou seja, menos 3, que vai acabar sendo 3. Tá certo também. Quando você está vendo geometria analítica, essa interpretação fica mais válida, porque o módulo fica, sim, você pode ver aquela fórmula da distância também como módulo, né? Mas é isso mesmo. Você está aqui, né? Aí você tem um ponto aqui. Você lembra de vetores? Mas vamos supor que você tem um ponto 1. Aí o módulo dele, do vetor, é essa distância aqui do ponto à origem. Você pode ver dessa forma. É a mesma palavra, né? Mas a interpretação é outra. No fundo é a mesma coisa, só que no caso de vetor, você está falando do módulo do vetor. Aqui é módulo de número real. Ok? Mas, por exemplo, se o vetor, você pode interpretar como um ponto, como um vetor que só tem uma coordenada e vai ser a mesma coisa. Tá? Isso acontece muito. Você estuda um objeto e aí em uma ciência ele tem um nome, aliás, eles têm o mesmo nome, mas só que eles podem ser vistos de várias maneiras diferentes. Né? Como eu estava falando aqui, né? Módulo de menos 3, você tem que pensar. O resultado é menos o que está dentro. Como que está dentro já é o menos 3, então menos o menos 3 dá 3. Tá? Seria 3, porque o resultado é aquela, digamos assim, o resultado é ele mesmo porque ele mesmo é positivo. Mas assim, tem essa interpretação porque, como eu falei, na maioria dos casos, o que aparece dentro do módulo é uma função e aí você não sabe exatamente qual é o sinal da expressão, tá? Já aproveitando a sua observação aí, você também pode
por exemplo, módulo de 7. E aí ela disse, o módulo é a distância do número à origem, né? Também você pode ver, se eu quiser ver dessa forma, você tem o 0 aqui, né? Aí, eu vou colocar o menos 7 e o 7. Por que que o módulo dos dois é igual? Né? Porque a distância, se você pensar já dessa forma, né? Sempre a origem é o 0. A distância do 7 para o 0 é igual à distância do menos 7 para o 0. Por isso que ele tem o mesmo módulo. Ou seja, o módulo é essa distância. Ok? Oi? O resultado do módulo é sempre positivo. Mas qual é o problema, então, se é sempre positivo? Porque se for negativo, você troca o sinal, né? Mas qual é o problema? O problema é que às vezes eu não sei qual é o sinal da expressão que está dentro. Não tem como eu simplesmente só trocar, né? Que como se for uma expressão algébrica, alguma função dentro, não tem como só olhar e dizer ela é positiva ou negativa. Esse é o problema. Tá? Diferente do menos 3. O menos 3 é negativo, então bota menos lá. O 7 é positivo. Deixa do jeito que está. Se for uma função, eu não sei. Por exemplo, qual é o sinal dessa expressão aqui? Ó? X menos 1. Vou dizer o problema de módulo. E é um problema sério. Por exemplo, qual é o sinal da expressão x menos 1 vezes x mais 2? Entendeu? Porque quando eu sei o sinal, ao saber o sinal, aí eu posso determinar o módulo dela. Porque o módulo dela depende do sinal, do que está dentro. Por isso que às vezes é chato o módulo. Às vezes não, em geral, sempre é chato. E aí vocês vão ver que... É aqui que tem isso aqui? Eu não sei se o livro pegou leve com vocês. Por enquanto, sim. Talvez apareça mais à frente, função modular. E aí você... por exemplo, não vou publicar aqui, não. Mas vocês entenderam? Quando é número real, não tem problema nenhum, porque é só trocar o sinal, né? Positivo eu mantenho, negativo eu troco o sinal. Se for uma função dentro, aí você tem que estudar o sinal da função. E o que é estudar o sinal da função? É resolver uma inequação. A gente resolveu o quê? Só de primeiro grau, né? Que é daquele jeito. Aí depende da função, você tem que resolver a inequação. Se for um polinômio de terceiro grau, tá? Aí você tem que estudar o sinal da equação do polinômio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um gráfico, depois eu vou fazer o de segundo grau, só para vocês verem como é que é, tá? Então, estude o sinal, ou então assim, elimine, o que é difícil isso aqui? É eliminar o módulo. Então, elimine o módulo. Na verdade, eu vou escrever como estude o sinal da expressão, tá? D. Que ainda nem falei de função ainda. Menos 2. Isso aqui eu vou colocar essa aqui, porque eu já sei que ela é fácil. Menos 5x mais 6. Uma equação de segundo grau. Aí aqui você teria que lembrar, por exemplo, daquela formulazinha do delta. Tá? Só que isso aqui ainda eu vou falar, tá? Mas qual é o delta? É o quê? É b quadrado menos 4ac. E as raízes menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? E aqui quem é A, quem é B, quem é C, né? Isso se a equação for... Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa aqui para cá.
Poxa, o 6 não foi, né? Mas tá bom. Apaga ele, né? Teimoso. O que eu quero fazer é o seguinte. Só para dizer quem é B e quem é C, tá? O A é esse aqui. O B. No caso, o B vai ser menos 5. Eu vou escrever aqui embaixo, fica melhor. O A vai ser 1. O B vai ser menos 5. E o C vai ser 6. Aí eu calculo lá o delta. O B, como é menos 5, ao quadrado vai dar 25, né? 4 vezes 1 vezes 6. E aqui a gente sabe que o delta vai dar 1, né? 25 menos 24, 1. E o x vai ficar menos b. Lembrando que o b é menos 5, então vai ficar menos 5, né? Mais ou menos raiz de 1 dividido por... Aqui tá faltando a, tá? 2a. Por 2a. O a é quanto? O a é 1. Aí eu resolvo aqui, ó. Já acabou de novo aqui. Ah, eu vou escrever aqui, depois eu coloco lá. Fica mais fácil. Mais ou menos 1 sobre 2. Aí aqui você tem duas possibilidades, né? O com mais e com menos. Lembrando, vocês lembram qual foi a pergunta que eu fiz? Estude o sinal da expressão. Mas eu ainda não fiz nada ainda disso. Porque tem que determinar as raízes primeiro. Isso se o polinômio for de segundo grau. Se for qualquer outra coisa, não serve nada isso que a gente está fazendo. Oi. Fala o livro oficial e a gente vai estudar. É esse aqui. Tem algum outro biblioteca que indicaria para a gente estudar? Outro além desse? É, Tem. Eu já vou mostrar a capa dele, tá? No outro livro. Mas tem. Aí você resolve aqui, ó. 5 mais 1 sobre 2, né? E 5 menos 1 sobre 2. Então, você vai concluir que x é 5 mais 1, 6 por 2, 3, né? Exatamente. E 2, né? 5 menos 1. E aí, o seguinte, ó. Aí, aqui, você teria que lembrar do gráfico da parábola, que é da função do segundo grau. Você lembra do gráfico da parábola? Se não lembrarem, porque isso aí eu vou falar, tá? Nas próximas semanas eu vou falar tudo isso aqui. Mas eu vou colocar aqui o gráfico dela. Uma parábola é essa curva aqui, ó. Oi? É Desmos o nome dele. Vou colocar aqui. Oi? Sim, várias vezes. Porque ele é o mais fácil para quem não sabe mexer nesses sites. Que você simplesmente digita a expressão e ele já sai o gráfico. Tá vendo? Ó? O que é a raiz de uma função? É onde a função toca o eixo x. E também eu vou falar tudo isso aqui nas aulas seguintes, tá? Nós encontramos aquelas, pela fórmula, as raízes 2 e 3. E aí, o que você teria que, primeiro, a função é negativa para estudar o sinal, por exemplo. Onde é que ela é positiva? Onde ela está acima do eixo x. Então, ela é positiva, ó, eu vou fechar aqui. Aqui, essas duas partes aqui. E ela é negativa, só essa volta aqui. Aí você teria que escrever isso, no caso, ela ali, né? Você teria que escrever isso por extenso. Ou seja,
no módulo eu tenho que saber onde ela é positiva e onde ela é negativa. Né? Aí, isso aqui a gente vai ver ainda também. Tá? Na aula que vem, no final, eu vou fazer o seguinte. Aqui no livro não tem. Não é que não tem. Eu acho que... Deixa eu ver aqui se tem na... Depois eu olho. Eu vou ver o seguinte. Se tem... Porque as inequações que tem aqui são todas daquele tipo. Eu vou ver se tem mais inequações de outro tipo. Do primeiro grau. Tá? Senão eu vou trazer uma lista para vocês verem. Mas primeiro tinha que calcular as raízes. Eu não estudei o sinal, eu só calculei as raízes. Aí por que tem que calcular as raízes? Porque ela vai determinar onde a parábola corta o eixo x. E aí você tem que ver onde fica abaixo do x, onde ela é negativa, e onde fica acima, ela é positiva. O A, se o A for positivo, ó, você pode fazer assim, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Quando você coloca o A no lugar da constante, ele aparece essa ferramenta. Essa ferramenta, você pode mexer e ela vai mexer o gráfico da parábola. Eu vou abrir aqui. Agora a parábola, tá vendo? Ela tá voltada para baixo. Ou, como se diz, ela é côncava para baixo. Porque o A, olha o valor que o A tá aqui, ele tá menos 1. Quando eu coloco positivo, ela sobe. 1,2 é positivo, ela sobe. Aí se você pedir para girar, para rodar, ele fica assim. É mais fácil de ver. Por exemplo, aí vamos supor que você tira o A. E aí coloca no lugar do 6, você coloca o C. Aí você entende qual é o papel do C do gráfico. Por exemplo, ó. Você clica aqui. Aí quando você mexe o C... Peraí. Quando você mexe o C, ela sobe e desce. Ah, o vértice. Não. Não. O C determina qual é o ponto que ele vai tocar o eixo Y. Deixa eu fazer aqui, eu vou colocar aqui 0. Pronto, porque aqui ele vai rodar, ele vai subir mais rápido. Tá vendo, ó? Subiu, que ela tá lá em cima, aí quando ela descer, tá vendo? Então o C ele faz Isso aqui eu vou falar mais à frente, tá? Nas outras aulas. Quando a gente vai falando de função, aí função quadrática, vai ter isso aqui de novo. Oi? Não é, vocês vão ver que não é nada de impossível de entender isso não, tá? Então, onde eu tava mesmo? Tava aqui. Pois é, aí essa parte aqui, o final desse cálculo aqui, a gente vai ver quando a gente vai falando de função modular. Porque função modular é um módulo, só que dentro do módulo tem uma função. Pode ser afim. Geralmente é função afim. Mas tem outras situações. Nesse caso aí, quando a gente vai escolher o sinal, sempre vai ter um x ou negativo de 2 ou positivo. Não vem um menos 3 ou 2. Pode ser que a parábola seja toda positiva. Aí, digamos assim, respondendo a pergunta de vocês. Então, qual é o módulo disso aqui? Né? Qual é o negócio? x2 menos 5x mais 6. Antes de responder, aí tem outra coisa. Você teria que fatorar o polinômio. Você já ouviu falar desse fatorar um polinômio? Ou Tá vendo assim? Para responder a pergunta dela, precisa de várias coisas. Quando você calcula as raízes, você consegue fatorar o polinômio em x menos 1 a raiz. Como as raízes são 2 e 3, x menos a segunda. E aí fica assim, ó. O módulo disso, e o módulo de uma expressão, ela não é um número, tá? É uma expressão também.
Como é que você escreveria o módulo disso? Antes da gente escrever, eu vou colocar o seguinte. Eu vou pegar a expressão aqui. E vou colocar o módulo. Então, vamos lá voltar aqui, ó. No gráfico normal dela é assim. Quando eu coloco o módulo, vocês vão ver que a parte que está embaixo ela vai subir. Ó. Tá vendo? Se eu tiro o módulo, ela volta ao normal. Tá? Aí essa expressão que subiu é menos a expressão inicial. Por quê? Porque ela é negativa e virou o quê? Positiva. Então, é o seguinte. Resultado final. Você vai lá. Onde é que a parábola é positiva? Ela é positiva depois do 3 e antes do 2. Então, depois do 3 e antes do 2, a expressão não muda. Então, o módulo dela final é a mesma expressão. Se x é maior ou igual do que 3. Ou se o x é menor ou igual do que 2. No meio, você tem que trocar de sinal. Então, é menos a expressão. Se ele tiver entre aqui, né? Você pode até colocar aqui igual também. Não tem problema, não. Mas isso, por enquanto, vocês não precisam se preocupar, tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Para que serviu as raízes? Para eu saber onde ela é positiva ou ela é negativa. Porque quando... Isso aqui eu vou explicar ainda a função quadrática. A gente vai ver que quando eu estiver resolvendo na equação, calcula as raízes, aí entre as raízes, se ela for côncava para cima, entre as raízes vai ser negativa e afastada das raízes vai ser positiva. Por isso que eu calculo. Eu também não tinha essa visão, sabe? Fazia decorado, né? Mas eu botava 2 pontos e colocava lá. Não tinha essa visão. É porque é mais fácil de ver. Mas, basicamente, assim, se fosse fazer o estudo ensinado isso aqui, seria isso, tá? A resposta é isso aqui. Essa expressão que está aqui. Porque o módulo de uma função ele não vai ser um número, vai ser a expressão. Você tem que saber onde ela é positiva ou negativa. Aí, o seguinte, onde ela é positiva, a expressão fica igual. Onde ela é negativa, troca o sinal. Aí, às vezes, aqui também fica fácil de ver, porque a expressão é um produto. Mas, assim, são várias situações, né? Você pode inventar a função à vontade, e aí a dificuldade vai vir de acordo com a função, tá? Mas, por enquanto, o módulo que vocês têm que se preocupar é o módulo de 3, de menos 3. Mas é sempre em relação ao eixo X ou em relação ao Y, no caso, para cima e para baixo? Sim, porque você, a função ela é positiva. Porque, vamos voltar para cá, né? Você tem os eixos, o eixo Y e o eixo X. O Y, acima, essa parte, digamos assim, hemisfério norte, é onde a função é positiva. Hemisfério sul, onde ela é negativa. Tá? Aí, na prática, assim, vamos supor que você tem uma função assim, né? X seno... Essa daqui. Como é que eu desenharia o módulo dessa função? Você só tem que pensar que tudo que é negativo é positivo. Então, o módulo dela... é a mesma coisa, só que tudo que é positivo, tudo que é negativo vira positivo. Tá? A curva que está embaixo. Ó. Eu vou só esse pedaço aqui, fica melhor para ver. Né? Você tem uma função arbitrária. Quando você quer desenhar o módulo de uma função, ou o módulo daquela, basta você desenhar a função normal, e o módulo é você pega tudo que está embaixo e joga em cima. Tá vendo, ó? Observe que subiu só o que está negativo, ó. De novo. Tá? Ó. Então, o módulo, basicamente, o gráfico dele é o que está negativo, ele vai subir. E você vai espelhar, tá?
É isso por hoje, né? Deixei vocês todos aqui.